Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia com a gente nesta quarta-feira, né? Finalzinho de semana já começando, Semana Santa também. Mas antes do feriado, vem para cá para a gente poder aproveitar bem muito, com muita informação. E olha só, hoje nós vamos começar falando sobre asma e doenças respiratórias durante essa pandemia, né, aí do novo coronavírus. Vamos esclarecer várias dúvidas do pessoal de casa. Também vamos falar sobre fome física e fome emocional. Você sabe qual que é a diferença entre elas? Ainda também vamos conhecer uma empresa daqui de Maceió, que é a Sou Daqui MCZ, que vende umas camisetas muito legais, muito bacanas. E para fechar o nosso programa, nós vamos falar sobre cuidados psicológicos nos momentos de crise. A gente tem batido muito, né, nessa tecla da saúde mental, é porque é bastante importante, tá, para você. Então, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente, tá? Aproveitando para lembrar das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter como TV Mar Canal 25, é super fácil para você nos achar nessas plataformas. Tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá começar o nosso dia hoje, gente, por aqui, ó. No mundo todo, as doenças que acometem o sistema respiratório ocupam um posto de terceira causa de morte. Esse número de pessoas ele tem aumentado com o novo coronavírus, já que as doenças respiratórias elas fazem parte, né, desse grupo de risco. E aí, para nos falar mais sobre essas doenças, sobre as consequências com essa pandemia que a gente está vivendo, a gente está agora aqui no estúdio com a pneumologista Ana Cláudia Dausley. Acertei? Acertei. Bom dia, seja muito bem-vinda. A gente que está quase combinando, né, Ana Paula? Isso, é. Se combinasse, não ia dar tão certo. Não é? Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso cantinho. Obrigada pela presença. Vamos começar explicando o que é uma doença respiratória? Então, a doença respiratória, ela acomete, como no próprio nome já diz, as doenças do trato respiratório. E o trato respiratório, ele se inicia do nariz, garganta, né, que é a laringe, e os brônquios, traqueia, brônquios e o próprio pulmão. Certo. Quais são as principais doenças respiratórias que a gente tem? Então, a gente tem doenças infecciosas e temos também as doenças alérgicas e as doenças provocadas por malformações nesse trato, nessa via respiratória. As que acometem mais a população, tanto das crianças como dos adultos, no inverno, são justamente as doenças infecciosas e, dentre as alérgicas, a asma também é muito frequente, né? Entre os adultos, ainda existe a DPOC, que seria, digamos assim, de uma maneira leiga de falar, uma asma do adulto, mas em geral decorre daquelas pessoas que são fumantes ou que são ex-fumantes e provocam sintomas semelhantes ao da asma, que na criança é provocada geralmente por o contato com alérgenos, né? Poeira, variações climáticas e os sintomas desta doença alérgica geram inflamação, né, nos pulmões, nos brônquios, que pode predispor a doenças infecciosas se instalarem. Certo. Quais que seriam os sintomas dessas doenças respiratórias? Então, em falando das doenças alérgicas, geralmente são espirros, o prurido, que é a coceira no nariz, tosse seca, chiado no peito, são esses sintomas. E o próprio cansaço, a própria falta de ar, que a gente chama de espineia. Já das doenças infecciosas, podem ter todos esses associados, porém, em geral, tem associado febre, indisposição, né, o cansaço mais intenso, a queda do estado geral, a falta de apetite, então tem outros sintomas associados. Existem causas para essas doenças? Elas podem também ser genéticas?
A asma, ela não quer dizer assim, ela é genética. A predisposição para a alergia, ela é determinada geneticamente. Sim. Não quer dizer que na família tenha que ter alguém asmático, mas alguém que tenha a tendência à alergia, que a gente chama atopia. Então, pode ter uma pessoa na família que tenha só a rinite, ou tenha só alergia medicamentosa, ou tenha só dermatite, e os descendentes podem ter, não apresentar essas outras coisas, mas apresentar a asma. Certo. Por que as pessoas que possuem essas doenças respiratórias, elas estão no grupo de risco da Covid-19? Então, não todas as doenças respiratórias, mas as doenças crônicas respiratórias Sim. é que estão no grupo de risco. Como a asma, né, moderada, grave, ela se encontra no grupo de risco, porque em geral essas pessoas têm crises frequentes, precisam utilizar medicamentos de uso contínuo para controlar essas crises. E como eu falei no início, no momento da crise, existe um processo inflamatório que a princípio não tem infecção, mas essa inflamação predispõe o vírus ou a bactéria a se instalar e provocar um processo inflamatório mais grave e mais extenso. Por isso que elas são considerados grupo de risco. Tá. Como diferenciar esses sintomas da doença respiratória normalmente para, por exemplo, uma suspeita da Covid-19? Então, da doença alérgica, a gente vai observar que é um cansaço diferente. A pessoa que já está acostumada, da criança é mais difícil, porque ela não vai ter esse grau de entendimento, essa noção para poder diferenciar. Os sintomas são bem parecidos, mas o ponto-chave é a persistência dos sintomas, apesar das medicações usuais para sair da crise, associado ao quadro de febre. Porque na alergia, a gente não tem o quadro de febre, nem aquele quadro de abatimento associado. Tá? E o cansaço da Covid-19, ele é um cansaço que, assim, além do cansaço respiratório, da falta de ar, é de fadiga. Então, se você não consegue fazer atividades que você normalmente faria, tipo pentear um cabelo, ir até ao banheiro ou ir abrir a porta para alguém, que você, longas distâncias, pequenos esforços, você já sente a falta de ar. Você não consegue completar a respiração. Tá. A pneumonia, ela tem sido apontada como uma das consequências, né, dessa doença. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente do porquê que a pneumonia ela é uma dessas consequências e por que ela oferece tanto risco para as pessoas. Então, de uma forma geral, o Covid-19, principalmente assim nas crianças, dá sintomas mais leves, certo? Mas nos mais velhos, nos adultos jovens aqui no Brasil, a gente já tem observado, né, que tem como consequência, né, uma das sequelas das complicações seria a pneumonia. E nos idosos principalmente. Porque o vírus, ele provoca uma agressão tão grande na mucosa respiratória que rapidamente essa inflamação se transforma em cicatrização, digamos assim, para as pessoas entenderem. E essa cicatrização a gente chama de fibrose. Então, aquela cicatriz faz o pulmão enrijecer, ficar duro. Então, e é no pulmão difusamente. Então, daí as bactérias do meio se aproveitam dessa situação, se instalam e daí então as complicações. Então, fica uma pneumonia extensa, com maior dificuldade de tratamento. E, eliminando-se as bactérias oportunistas, fica a cicatriz do pulmão, que é a fibrose, impedindo o pulmão de fazer sua função, que são as trocas gasosas. Então, a gente poderia dizer que é uma pneumonia mais grave do que seria uma pneumonia normalmente? Sim, com certeza. Para a gente fechar, Ana, eu queria que você falasse assim, para as pessoas que, por exemplo, não têm nenhuma doença respiratória, caso elas venham pegar o vírus, porque há estudos que já mostram que em 2 anos, provavelmente grande parte da população ela vai contrair o vírus. Quando essas pessoas, enfim, forem infectadas, se forem, elas podem ficar com alguma doença respiratória? Vai depender da extensão. Como é uma doença nova, a gente
sabe muito pouco, e o que a gente sabe, tem de conhecimento, assim, embasado cientificamente, são da experiência dos outros países que estão no pool da doença, né? No auge da doença. Mas o que a gente pode dizer? Que as consequências de função respiratória, de sequelas pulmonares, a gente só vai saber daqui a alguns anos mesmo. Em geral, os que têm os sintomas leves, que graças a Deus realmente é a grande maioria, aparentemente não tem tido sequelas, pelo menos assim, observáveis no momento. As crianças, muito menos. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar no momento é assim, não com a preocupação de se infectar, que em algum momento a gente vai acabar adquirindo, mas a gente tem que se preocupar em não transmitir para as outras pessoas. Então, o objetivo principal do isolamento social é que a gente não seja um portador assintomático e transmita para outras pessoas, né? E também que a gente se prepare, enquanto sistema de saúde, para acolher e tratar da melhor maneira possível quem de fato adoecer e que agrave, né? E que, se Deus quiser, eu espero que sejam poucas pessoas e que a gente consiga conscientizar nossos colegas, nossos vizinhos, a nossa população, para que a gente tenha um pouco mais de paciência de manter o isolamento social e que a gente tenha novas ideias e consiga resolver o problema econômico que será uma consequência desse isolamento prolongado. Sim, foi ótimo você trazer isso, porque isso é o que tem atordoado muitas pessoas, né? Que é a questão de eu fico em casa, eu não fico, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa, e o meu negócio está fechado, ou então eu estou sem poder ir trabalhar, isso está sendo descontado do meu salário. Mas foi ótimo você falar que para quem tem essa possibilidade, é bom ficar em casa, né? Sim, evitar o máximo possível. Claro que as pessoas precisam trabalhar. Então, quem é da área de saúde praticamente precisa trabalhar todos os dias, se expõe mais. Mas, assim, se a gente pode ter outras ideias, outras alternativas de manter nosso negócio e de manter, né, a população mais carente, assim, funcionando ou oferecendo meios para que eles sobrevivam, então a gente tem que evitar isso daí. Porque nas grandes comunidades as pessoas realmente vivem em condições assim de aglomeração, sem estrutura para higiene, às vezes não tem água, muito menos álcool em gel. Então a gente tem que proteger essas pessoas. Então, se a gente circula, a gente vai acabar tendo contato com essas pessoas e a gente vai acabar transmitindo o vírus para eles. E aí eles transmitindo entre si é que pode realmente assim aumentar em muito o número de casos e a gente não ter uma estrutura hospitalar suficiente para atender todas essas pessoas, essa demanda. Mas com esses cuidados a gente protege. Então, como o Ministério da Saúde recomendou e a Organização Mundial de Saúde recomendou, assim, todos usarem máscara. Ah, mas a máscara não vai me proteger. Não, mas você está usando a máscara para proteger o outro. Entendeu? E se o outro também usa, o outro também te protege. Então, aí todos ficam protegidos. Pois é, viu, gente? Tá vendo que isso é só com união? É só com união que a gente vai conseguir passar por esse momento. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim. Eu que agradeço. Quem ficou com mais alguma dúvida ou até mesmo queira entrar em contato com você, queira conhecer melhor o seu trabalho, como é que pode fazer? Então, em época de pandemia, o atendimento tem sido um pouco diferente, né? Então, assim, tem marcado menos pessoas, espaçado o horário entre uma consulta e outra para não causar aglomeração, mas eu estou à disposição pelo WhatsApp, vou disponibilizar o meu número, que é o 91424949, para tirar algumas dúvidas e, dentro do possível, nas urgências, marcar os atendimentos. Tá ótimo, muito obrigada. O WhatsApp está aqui na tela, então, caso você tenha ficado com alguma dúvida ou esteja precisando de atendimento. Obrigada mais uma vez, tá, Ana? Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda, tem coisa para rolar aqui no programa, eu estou de volta já já.